Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 4 de janeiro de 2026, nosso quarto dia do Devocional Intencional. Um devocional que tem como premissa ler a Bíblia e pegar das próprias experiências bíblicas algum aprendizado para a minha vida, para que eu coloque em prática, acreditando muito que foi Deus que colocou isso no meu coração. Esses 4 dias que se passaram, eu tenho vivido experiências maravilhosas, não só da prática do próprio dia, mas Deus tem me mostrado nos dias subsequentes coisas que Ele tem falado comigo nos dias anteriores. Eu espero que isso seja com você também. Tenho recebido até alguns depoimentos já acerca de pequenos detalhes que fizeram a diferença na vida das pessoas. De vez em quando eu vou abrir aqui no canal do Instagram uma caixa de perguntas para que você possa dar os seus testemunhos e você pode ficar à vontade para fazer isso aqui no YouTube também. Quarto dia, nós vamos ler Gênesis de 11 a 15. Aqui no capítulo 11 vai ter o fatídico episódio da Torre de Babel, onde Deus vai separar a língua do povo, vai mudar os idiomas e vai espalhar o povo pela terra. A partir do 12, então, nós entramos no começo do patriarcado com a história de Abrão. Vamos às coisas que eu acredito que Deus falou comigo, que eu aprendi. A primeira coisa está lá em Gênesis 11, no verso 4, no versículo 4, na verdade, quando diz assim: disseram também, vamos construir uma cidade, uma torre que chegue ao céu, vamos nos tornar famosos. Muitas pessoas se perdem nessa temática. As pessoas aqui, elas querem construir uma torre para chegar onde Deus está. Querem ser tão grande quanto Deus. E aqui na tradução do Eugene Peterson da Bíblia a Mensagem diz que eles querem ser famosos. Por isso que a vida deles se atrasa. Eles tinham tudo para dar certo. Deus diz assim, eles estão unidos. E se eles continuarem nessa unidade, ninguém pode segurá-los. Mas eles trocam essa unidade pela vaidade de serem reconhecidos. Olha, esse ano é o ano de você ser reconhecido por Deus. Esse ano é o ano de você ser reconhecido pelas pessoas que estão perto de você. Esse ano é o ano de você ser você mesmo em Deus, aprendendo a dizer não, aprendendo a desagradar pessoas que são necessariamente desagradáveis. Eu acredito muito que Deus tem isso para mim e tem isso para você. Então, abandona a vaidade, busca a Deus, busca a Deus. Durante várias vezes esse ano, o Senhor vai te proporcionar momentos que você possa se envaidecer, mas eu desejo que você lembre dele. Lá na frente, aqui nesse mesmo trecho do patriarcado, quando começa o capítulo 12, Deus promete a Abrão que ele vai ter reconhecimento das pessoas, que ele vai ter uma nação como filiação. E Abrão, ele não estava querendo ser reconhecido. Nessa vida de reconhecimento eu aprendi uma coisa: quanto mais você quiser ser reconhecido, mais distante você vai ficar disso e muito mais você vai sofrer. Queira ser reconhecido por quem o Senhor é na sua vida. Queira ser reconhecido pela tua busca pelo Senhor, pelos testemunhos e pelo que Ele faz na tua vida. Ali no capítulo 12 também, outra coisa que Deus falou comigo, no versículo 3, é que Deus diz para ele que todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Deus tira Abraão de uma terra, mas ele não está preocupado com o que vai acontecer com Abraão. Claro, ele vai abençoar Abraão, mas ele está se importando com as pessoas que serão alcançadas pela decisão de Abraão. Muitas pessoas, elas atrasam a sua vida querendo descobrir um propósito, acreditando que muitas vezes esse propósito diz respeito a um chamado, ou melhor, uma plataforma, um palco, quando o chamado de todas as pessoas, é para abençoar a vida de outras pessoas. Essa foi a outra sacada, o outro aprendizado que Deus teve comigo nesse trecho aqui. A outra coisa que Deus falou comigo foi que quando foi no capítulo 13, quando Abrão ele precisa se separar de Ló, um fatídico erro. Deus manda Abrão sair e deixar a família dele. Abraão pega e leva Ló. Ló, no final das contas, vai se tornar meio que um desgaste para Abrão por conta dos bens que eles têm e eles vão ter que se separar. Aí Deus dá esse comando, Abrão entende isso
e vai separar de Ló e deixa Ló escolher para onde ele vai. E no capítulo 13, no versículo 10, diz assim: Ló estudou a região e viu toda a planície do Jordão, que era muito bem irrigada. Ou seja, Ló, ele olhou, ele apreciou, ele gostou. Agora, mal sabia ele que ele estava achando bonito a terra de Sodoma, que mais adiante Deus destruiria. O que Deus diz aqui? Nem tudo que é bom para os seus olhos é bom de Deus para a sua vida. É de Deus para a sua vida. O que é que você está querendo porque você está vendo? E muitas vezes precisa ser muito intencional para fazer isso, dando uma desculpa para possuir isso, quando na verdade você sabe que não é de Deus. Voltando até um pouquinho no tempo, já que nós passamos, Eva também, ela se encantou pelo que viu. E cuidado com o que você anda olhando, inclusive aqui na rede social. Graças a Deus você está aqui vendo esse devocional. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, uma outra coisa que eu vi aqui, Deus falou comigo, está lá no capítulo 13, no versículo 17, quando Deus diz a Abrão: ande por essa terra de uma extremidade à outra, estou dando tudo a você. Que tal andar onde você quer conquistar? Que tal andar orando dentro da sua casa? Que tal andar percorrendo todos os espaços do seu trabalho? Que tal tomar posse de maneira física mesmo, espiritual, mais física, caminhando naquilo que você quer conquistar? Que tal você experimentar aquilo que você acredita que é plano de Deus para você? Lembrando que o plano de Deus, ele é sempre bom, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E aí, no versículo 2 e 3 do capítulo 15, essa aqui aconteceu comigo hoje, depois eu dou esse testemunho. Mas diz assim, capítulo 15, depois desses acontecimentos, Abrão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão. Abrão, você não precisa ter medo, eu sou seu escudo, sua recompensa será muito grande. Aí Abrão, no capítulo 15, no verso 2, diz assim, versículo 2 diz, Abraão respondeu, eterno e soberano, de que me servem as tuas dádivas se não tenho filhos? Aqui é como se Abrão tivesse um senso de não merecimento, ou uma espécie de coitadismo. Quase que eu tenho pena dele, porque tem muita gente que é assim, né? Deus querendo abençoar e a pessoa dizendo, não se incomode com isso, não. Tem um testemunho, aconteceu comigo hoje, depois eu conto. Deus falou comigo hoje, isso aconteceu hoje com a minha vida, ficou claro para mim, eu tenho dito. Aqui, se Deus não falar com você, ele prepara você para falar com alguém em algum momento. Ou em algum momento ele vai falar com você sobre isso. Deus está dizendo para Abrão, eu vou te dar. E Abrão está dizendo, não, mas eu não tenho filho. Mas Deus já parou para prestar atenção como muitas vezes nós somos assim? Deus está usando as pessoas para nos dar as coisas, para nos abençoar mesmo, e nós ficamos dizendo, não precisa não se incomode com isso não, eu não quero não, eu não mereço não. Repreendo isso na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Acaba com isso, porque se Deus está te dando, você recebe. Lembrando que o que ele dá é bom, perfeito e agradável. Esse foi o nosso dia 4 do Devocional Intencional, dia 4 de janeiro. Estamos no plano de leitura bíblico. Para o dia 5 de janeiro, nós vamos ler Gênesis 16, 17 e 18, continuando a história do patriarcado e com muitas revelações de Deus para mim e para você. Deus te abençoe. Valeu. Tchau, tchau.